Quando Tom estava a ponto de alcançar a ordenação sagrada, um cão parcialmente surdo notou algo estranho e abruptamente parou o que estava prestes a acontecer. A congregação estava sentada em seus lugares. Tom, um jovem padre que dedicou anos aos seus estudos, caminhava lentamente pelo corredor central da igreja. Aquele seria um dia marcante em sua jornada espiritual. Após ser aprovado em todos os testes necessários para o sacerdócio, ele seria abençoado e ordenado pelo próprio bispo. O coração de Tom disparou ao passar pela primeira fileira. Lá estavam seu pai e sua mãe, e ao lado deles, Baxter, o grande cão marrom que ele havia adotado de um abrigo local alguns meses atrás. Por ser um cão parcialmente surdo, ninguém queria adotá-lo, e o jovem se apaixonou por ele instantaneamente, abrindo sua casa e seu coração para o animal. Ao chegar ao final do corredor, Tom inclinou a cabeça em sinal de respeito, dirigindo-se ao bispo e aos outros membros mais antigos do clero. Em seguida, tomou seu lugar aos pés do altar, envolvido por uma sensação de realização à medida que a cerimônia começava. Tudo transcorria conforme o planejado até chegar o momento do jovem ler a seção da escritura necessária para fazer seus votos. Contudo, antes que pudesse começar, um latido alto irrompeu da primeira fileira da congregação, interrompendo suas palavras. Surpreso, Tom, juntamente com o bispo e os anciãos, voltaram-se para a direção do som. Lá, parado aos pés do altar, estava o cão. O animal fixava seu olhar no dono, como se tentasse comunicar algo importante. Normalmente, o cão era muito bem comportado. Após o incidente, Tom pediu desculpas a todos, acalmou seu companheiro e o guiou de volta para seus pais na primeira fileira. Baxter parecia reconfortado pelo toque de seu dono e voltou tranquilamente ao seu lugar. No entanto, quando chegou novamente o momento da leitura de Tom, Baxter começou a rosnar, agora acompanhado por latidos agudos. Diante dessa nova interrupção, o bispo sugeriu que talvez fosse melhor levar o cão para um quarto reservado. Embora Tom desejasse que seu fiel companheiro estivesse presente, ele compreendeu a necessidade de evitar mais interrupções e concordou com a sugestão. Um outro padre da igreja se aproximou e acariciou a cabeça de Baxter, tentando conduzi-lo para fora da capela. Enquanto Tom observava com tristeza, Baxter soltou um rosnado mais agressivo. A congregação ficou chocada quando o cão conseguiu escapar da coleira e correu em direção a uma pequena porta situada diretamente atrás do altar. Temendo a possível irritação do bispo, Tom se desculpou profundamente antes de colocar a escritura de lado e seguir até onde Baxter estava. Ao se aproximar, ele sentiu uma sensação estranha e inexplicável ao perceber que a porta da sala, que sempre estava trancada, desta vez estava entreaberta. Ao empurrar lentamente a porta que Baxter tão determinadamente tentou alcançar, Tom e o padre mais velho que o acompanhava se depararam com uma cena surpreendente. A congregação, que espiava curiosamente, soltou um suspiro coletivo de surpresa. Tanto Tom quanto o padre mais velho pareciam chocados com a descoberta. Rapidamente, fecharam a porta às pressas, tentando assimilar o que acabavam de presenciar. Percebendo a perplexidade da congregação e a necessidade de esclarecimentos, o bispo dirigiu-se à assembleia. Com um semblante sério, anunciou que a cerimônia seria adiada temporariamente, comprometendo-se a retornar com explicações assim que possível. Reunidos novamente em torno da porta, os padres e o bispo abriram-na com cautela, revelando uma visão que os deixou chocados. O que deveria ser apenas uma sala de armazenamento estava agora iluminado por velas. No centro, um altar abrigava um livro antigo aberto, com símbolos misteriosos desenhados no chão. Uma atmosfera densa e opressiva preenchia o ar, indicando que aquele espaço havia sido transformado em um local para rituais sombrios. Ao testemunhar a cena, vários padres fizeram o sinal da cruz instintivamente. O bispo, mantendo a compostura, instruiu-os a se dirigirem ao escritório da igreja. Lá, cada padre e membro da equipe foi minuciosamente questionado sobre seu envolvimento e se tinham conhecimento das práticas de magia negra ocorrendo tão perto de um local sagrado. Todos negaram veementemente qualquer envolvimento ou conhecimento sobre o que havia acontecido. Salientaram que apenas os zeladores da igreja teriam acesso àquela sala, uma vez que era utilizada para guardar os materiais de limpeza.
Após ouvir os relatos, o bispo convocou os zeladores para seu escritório, entre eles o Sr. Thompson e o Sr. Smith. Ambos já estavam na casa dos 60 anos e dedicavam-se à manutenção da igreja e seus terrenos há quase 2 décadas. Dada sua longa permanência e familiaridade com o local, o bispo tinha esperanças de que pudessem fornecer alguma pista sobre o responsável pelo ato hediondo contra a igreja e sua congregação. Contudo, ambos afirmaram não ter ideia de quem poderia ter feito algo assim, comprometendo-se, no entanto, a permanecer atentos e a colaborar na busca por qualquer pista que levasse aos culpados. Diante da falta de pistas, o bispo decidiu suspender as investigações até que evidências adicionais fossem encontradas. Tom ficou profundamente abatido. Sua cerimônia fora adiada por tempo indeterminado, e tanto a sala profanada quanto a própria igreja necessitariam de purificação e bênçãos antes que qualquer outro serviço religioso fosse realizado. O jovem, que ansiava ser o padre daquela igreja, tinha fortes laços com a comunidade local, frequentando o local com sua família desde a infância. Contudo, não podia assumir sua posição na igreja enquanto os responsáveis pela profanação estivessem livres. Determinado a restaurar a santidade do edifício, Tom estava decidido a encontrar e responsabilizar o culpado. Ao amanhecer, o jovem iniciou uma série de questionamentos aos trabalhadores da igreja e aos membros da congregação. Apesar de suas tentativas, ninguém parecia ter informações relevantes sobre o incidente. Todos afirmavam que a sala deveria estar trancada. À beira da desistência, Tom foi abordado por Mark, um dos novos jardineiros contratados recentemente para auxiliar nos preparativos para a visita do bispo. Ao perceber que Tom estava perguntando sobre a sala atrás da capela, Mark decidiu compartilhar o que havia testemunhado. Ele viu Phil e Jack, 2 zeladores temporários recém-contratados para a visita do bispo, usando uma chave para acessar a sala. Notando o olhar concentrado de Phil sobre os símbolos gravados no chão e o murmúrio de Jack, recitando palavras em um tom baixo e ritualístico, Mark sentiu um arrepio de desconforto. Ao questionar o que estavam fazendo, Mark foi prontamente afastado e recebeu uma nova lista de tarefas, mantendo-o afastado do interior da igreja. Ao ouvir o relato de Mark, Tom expressou sua gratidão e ficou ainda mais determinado a desvendar o mistério. Conversando com outros funcionários da igreja, ele descobriu que Phil e Jack haviam se mudado recentemente para a cidade. Além disso, soube que os 2 estavam associados a um grupo misterioso que se dedicava ao estudo de antigos rituais e símbolos religiosos. Embora essas descobertas fornecessem alguma explicação para o comportamento suspeito dos zeladores, ainda havia muitas perguntas sem resposta. Decidido a encontrar respostas, Tom, acompanhado por Baxter, seu leal cão, partiu em busca de Phil e Jack. Ele sabia que os 2 zeladores estariam realizando a limpeza rotineira do cemitério local, onde alguns dos fundadores da igreja estavam sepultados. Ao chegar ao cemitério, Tom avistou Phil e Jack de longe, adentrando um imponente túmulo de pedra reservado para os caixões dos fundadores da igreja. Em circunstâncias normais, ele não daria muita atenção a essa cena. No entanto, após os acontecimentos recentes e as descobertas sobre o envolvimento deles com antigos rituais e símbolos, Tom começou a suspeitar que os zeladores poderiam ter um motivo oculto para estar ali. Ao se aproximar do local, um rosnado suave de Baxter chamou a atenção de Tom. As orelhas do cão estavam eretas, e tendo em vista o que havia ocorrido na igreja, Tom estava inclinado a confiar nos instintos aguçados de seu leal companheiro. Tom levou Baxter até uma árvore próxima, amarrou sua coleira em um galho e se agachou atrás de alguns arbustos, observando o túmulo e esperando que os homens aparecessem. Com o passar das horas e o anoitecer, Tom se preocupou que tivesse perdido a chance de vê-lo saindo. Contudo, quando pensou em partir, algo capturou sua atenção. Ele avistou Phil e Jack saindo pela porta do túmulo carregando um pacote envolto em um pano. Convencido de que algo suspeito estava acontecendo, Tom se aproximou do túmulo com cautela. Sem eletricidade no local, ele acionou a lanterna do celular para iluminar o ambiente. A princípio, tudo parecia em ordem. O local estava limpo e os caixões permaneciam em seus lugares designados. Contudo, ao direcionar a luz para um canto mais afastado, ele notou um pedaço de pano preso sob o pedestal de um dos caixões, semelhante ao que os zeladores haviam carregado consigo.
Com o coração acelerado, Tom iluminou rapidamente o espaço revelado sob o caixão e ficou surpreso ao encontrar uma escada oculta. Quando criança, Tom ouvira histórias sobre a existência de salas secretas nos terrenos da igreja, supostamente perdidas após um incêndio que destruiu todos os mapas. Agora, ele se deparava com uma evidência concreta dessas histórias. Seria plausível que Phil e Jack estivessem usando esse espaço secreto como refúgio ou esconderijo? Movido pela curiosidade e determinação, Tom começou a descer os degraus. O ambiente era completamente escuro, e Tom se perguntava como Phil e Jack conseguiam se orientar ali. A solução para o enigma surgiu quando Tom tropeçou em um objeto metálico no centro da sala. Com a lanterna de seu celular, ele identificou uma fonte de luz alimentada por bateria e a ativou. A sala, agora iluminada, fez seu estômago se contorcer de novo. Contra uma das paredes estava uma réplica quase idêntica do altar descoberto na pequena sala da igreja. Com a mão trêmula, Tom avançou, registrando a cena e o ambiente com seu celular. Parecia que Mark estava correto. Jack e Phil eram de fato os responsáveis por tais atos, e as fotos seriam sua principal evidência. Sua esperança era apresentar essas provas aos bispos antes que os zeladores tivessem a chance de encobrir seus atos. Ao se virar para retornar, Tom avistou uma pequena caixa no chão. Ela parecia conter mais dos pacotes envoltos em pano, e ele rapidamente tirou uma foto do conteúdo. Mesmo tentado a abrir a caixa, Tom optou por desligar a luz e fazer uma breve oração de proteção antes de finalmente subir as escadas. Tom cuidadosamente reposicionou o pedestal, determinado a manter sua descoberta em segredo. Após se certificar de que não estava sendo observado, ele voltou para buscar Baxter e juntos se apressaram em direção à igreja. Sem perder tempo, Tom levou Baxter para seu quarto e dirigiu-se imediatamente às acomodações do alto sacerdote. Mesmo sabendo que era uma hora imprópria, ele compreendia que qualquer demora poderia resultar na destruição das evidências pelos zeladores. Com essa urgência em mente, Tom bateu com firmeza na porta do alto sacerdote, que, visivelmente irritado por ter sido acordado no meio da noite, abriu a porta com uma expressão de desagrado. Tom pediu desculpas pelo transtorno e entregou seu celular ao alto sacerdote, que começou a examinar as fotos. Enquanto isso, Tom detalhou como chegou às informações que Mark havia compartilhado com ele naquela manhã. Com o relato e as imagens em mãos, o alto sacerdote manifestou sua admiração pelo empenho de Tom em descobrir um ato tão grave. Em seguida, ambos se dirigiram às câmaras do bispo para relatar a situação. O bispo, percebendo a seriedade do assunto, prontamente contatou a polícia local, enfatizando a gravidade da descoberta e a necessidade de uma intervenção policial imediata. Pegos de surpresa, os dois zeladores foram detidos sem oferecer resistência. O espanto era visível em seus rostos ao serem acusados de furto e vandalismo contra a igreja. Após uma meticulosa revista à sala subterrânea, os pacotes envoltos em pano revelaram-se ser artefatos de valor inestimável retirados do interior da igreja. Dentre os artefatos estava um belo pergaminho contendo as escrituras utilizadas na ordenação de novos padres. O pergaminho, supostamente perdido no incêndio anos atrás, foi encontrado escondido naquela pequena câmara pelos dois zeladores. As investigações revelaram que Phil e Jack planejavam vendê-lo a um licitante online por uma quantia exorbitante. Com a confissão dos culpados, os dois zeladores foram imediatamente levados para responder pelas acusações dos crimes que cometeram. Após assegurar que todos os itens encontrados na câmara fossem meticulosamente abençoados e purificados de possíveis energias negativas, a cerimônia de ordenação do jovem padre foi reagendada. O valioso pergaminho redescoberto foi reintegrado ao acervo da igreja, e Tom foi oficialmente ordenado como padre. Quanto a Baxter, o cão parcialmente surdo que iniciou toda essa aventura, ele foi homenageado como o protetor da fé em um evento comunitário. Sua história de lealdade e coragem não apenas trouxe justiça à igreja, mas também encontrou um lugar especial no coração de todos que a ouviram. E assim, em meio a desafios e adversidades, a fé e a esperança prevaleceram, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante. Agora imagine um cachorro solitário e triste, frequentando diariamente uma igreja, olhando fixamente para um assento vazio. As perguntas começam a surgir. Quem é esse cachorro misterioso? Por que ele mostra tanta devoção por aquele assento vazio? Quer descobrir a verdadeira história por trás da lealdade inabalável desse cachorro e sentir as emoções dessa história tocante? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhando
acompanhadas de grandes histórias. Até lá!